Bom dia, pessoal. A gente vai tratar agora a segunda parte da aula de antimicrobianos, abordando os antifúngicos, que são aquelas drogas que afetam os fungos, tá ok? E aí, só relembrando o que a gente já discutiu na aula de antibacterianos, uma revisão bem rápida, né? Quando eu trato de controle, eu tenho duas grandes abordagens: a preventiva, que diz respeito àquelas técnicas para serem aplicadas a objetos, né? Então, esterilização, desinfecção, antisepsia, e aí também aplicada a algumas partes vivas, como pele e mucosas, né? E eu tenho o controle aplicado quando um hospedeiro já está infectado e doente, que é você vai administrar drogas por via oral, injetável, ou tópica para curar uma doença. Então, o objetivo da aula de hoje é focar justamente nessa parte de remediação, não da prevenção. Então, a gente vai ver um conjunto de drogas antifúngicas que vão ser administradas para o paciente que está com a micose. E recordar é viver, né? Vamos relembrar aqui toda aquela divisão que vocês já conhecem de organismos compostos por células, né? Eu tenho os procariontes, que são as bactérias, e dentre todos os outros que são eucariontes, eu tenho as plantas, que fazem fotossíntese, os fungos, que são absortivos, e os animais, que são ingestivos. E aqui eu tenho os protozoários, que são exclusivamente unicelulares. Tá? Então, com essa divisão em mente, a gente pode recordar também aquela questão da toxicidade seletiva, né? Antibacterianos agem em seres procariontes, são muito diferentes de nós. Então, eu consigo ter alvos que não afetam ou afetam muito pouco o hospedeiro. Já os antifúngicos são feitos para atuarem em cima de seres eucariontes, né? Nós somos eucariontes. Então, nesse caso, os alvos muitas vezes são muito próximos e eu tenho muita proximidade filogenética. Então, em termos de toxicidade seletiva, antifúngicos, de forma geral, são mais tóxicos do que os antibacterianos. Tá? E os antivirais, a gente ainda vai ver na terceira parte da aula, não percam, né? Os próximos capítulos, eles são o grupo mais tóxico que a gente tem. Aqui outra recordação, essa aqui é uma divisão didática para facilitar o entendimento da aula, né? Eu estou dividindo aqui os fungos em bolores, leveduras e os dimórficos, que são aqueles que alternam a morfologia bolor e levedura. Tá certo? À medida do possível, eu vou falando durante as drogas quem é quem. E aqui é uma levedura sendo mostrada, um fungo unicelular. Se eu for ampliar aí uma parte de parede e membrana desse fungo, eu vou ter este esquema aqui, que vocês já viram na aula de características fundamentais, e eu estou colocando ele aqui de novo, por quê? Porque para a gente lembrar dos principais alvos dos antifúngicos. Então, o que eu vou destacar? Primeiro, vou até trocar aqui, eu vou destacar aqui o ergosterol, tá? Que é um dos principais alvos, se não for o principal alvo da maioria dos antifúngicos. Ele existe na membrana celular dos fungos, tá? Então ele é um lipídio, né, equivalente ao nosso colesterol, que é encontrado nas nossas membranas. Então, felizmente, a gente tem uma gordura diferente nos fungos, que pode servir como alvo. Eu tenho outro grande alvo na parede celular, são os polissacárides que os fungos têm, alfa e beta-glucanas de parede. Então, esse aqui é outro alvo importante. Aliás, algumas das drogas antifúngicas mais modernas atuam na parede celular. Lembrem que parede de fungo não tem nada a ver com parede de bactéria, né? Parede de bactéria é completamente diferente. Aqui nas paredes de fungo eu tenho uma matriz polissacarídica. E eu estou citando aqui, aproveitando o esquema, as fibras de quitina, que estão aqui em preto, que são outro alvo potencial. Tem algumas drogas sendo pesquisadas, mas que ainda não chegaram no mercado. Tá? Além disso, eu tenho algumas drogas, a gente vai ver, que podem afetar a síntese proteica e os ácidos nucleicos.
E aqui algumas considerações iniciais. Quando a gente compara antifúngico com os antibacterianos, o que ocorre? Eu tenho muito menos opção, isso fica claro, né? Tenho muito mais opções de drogas antibacterianas do que antifúngicas, né? Eu estou tendo problemas recentes de resistência. Então, aquele problema clássico que a gente tinha com antibacterianos, nós estamos começando a viver com os antifúngicos de forma crescente, né? E, assim, por que eu tenho tão pouca opção de antifúngico, né? Tem algumas explicações aí, né? Inclusive existem menos estudos com antifúngicos. Eu tenho muito menos doença causada por fungo do que por bactéria. As doenças por fungos, no geral, não são tão graves quanto as doenças bacterianas, né? Se a gente pensar nas micoses de pele e de unha, que são incrivelmente frequentes, elas não são doenças letais. Então você não tem aquele apelo psicológico como tem uma pneumonia bacteriana ou uma septicemia bacteriana. Existem micoses que matam, mas elas são num número muito restrito. Aparentemente, pelo que se observa, existe mais substância antibacteriana na natureza que antifúngica. Então essa é outra coisa que limita as possibilidades da gente encontrar drogas pesquisando micro-organismos da natureza. Tá? E um último dado aí, né? Justamente por eles serem menos estudados, eu tenho menos padronização, né, em relação aos mecanismos de resistência e provas para avaliar a resistência. Então a gente vai ver no final da aula que, muito diferente do que a gente tem para bactérias, eu não tenho um padrão universal e respeitado como prova de avaliação de resistência. Existe muita controvérsia aqui no caso dos fungos. Isso é algo que vai precisar avançar e evoluir bastante ainda. E aqui eu já começo entrando nos grupos de antifúngicos. O que acontece? Eu vou falar de todos os antifúngicos? Não. Eu escolhi os grupos principais de mecanismos de ação e vou citar umas poucas drogas dentro de cada grupo, tá? Para que isso não se torne uma aula pesada, carregada demais. Então é para ter uma visão panorâmica. O primeiro grupo aqui dos mecanismos de ação são aquelas drogas que promovem ruptura de membrana celular. Nesse caso aqui são drogas que se complexam com o ergosterol, né, em um certo número, e elas literalmente rompem, tá, o local onde o ergosterol está. É um mecanismo de ação bastante grosseiro, inclusive, e por conta deste tipo de mecanismo de ação, a gente tem pouca resistência a essas drogas, tá? A droga mais famosa e mais conhecida com esse mecanismo de ação é a anfotericina B, que está aqui, ó. E essa aqui é a primeira droga antifúngica descoberta. Ela foi descoberta nos anos 50, tá? É uma droga usada até hoje porque ela é muito eficiente, eu tenho pouca resistência. Porém, ela é uma droga extremamente tóxica. Então, ela nunca é uma droga de primeira escolha, justamente por conta da toxicidade. Com o passar do tempo, se desenvolveu uma formulação da anfotericina B, e vocês vão ver isso na terapêutica, que é a anfotericina B lipossomal, que você envolve a molécula da anfotericina B com como se fosse uma membrana lipídica, e isso reduz bastante a toxicidade. Só que esta droga lipossomal é extremamente cara, então é muito inacessível se você não tiver isso dado pelo sistema público ou se você não tiver dinheiro. Muito caro, na base de milhares de reais, tá? Pelo que alguns alunos que trabalham em UTIs e têm que usar essa droga contam. Então, a anfotericina B justamente por ser a primeira, é a mais famosa, a mais conhecida e a nossa droga padrão. Todas as outras drogas são comparadas com ela. Então, se existe uma droga que acho que vocês não podem e não devem esquecer, é essa aí, a anfotericina B. Tá? Coloquei aqui alguns outros detalhes, né? Ela é bastante nefrotóxica e também hepatotóxica. Tem um espectro amplo de ação, com algumas exceções, né? Cândida, Fusarium tricósporo, tá? E o resto eu já tinha comentado. Outras drogas aqui que a gente poderia citar é a natamicina,
que tem um mecanismo de ação semelhante, foi isolada desta bactéria aqui, o Streptococcus natalensis. Isso aqui é muito usado como aditivo em queijos. Então, aparentemente, o uso mais adequado dela nem é como terapêutica na área médica, mas na indústria de alimentos, para impedir crescimento de fungo em queijos. A nistatina é uma droga também semelhante, é muito usada. Existem diversos tipos de colutórios, né, que são esses enxaguantes bucais, com nistatina para tratamento de candidíase. Né? Ela acaba funcionando aparentemente para candidíase oral. Outro mecanismo de ação que a gente tem é a inibição de síntese de DNA e RNA. Então, aqui eu tenho uma ação nos ácidos nucleicos. E um exemplo é a 5-fluorcitosina. Tá? Essa droga tem um espectro de ação muito limitado e tem uma resistência crescente. Tá? Eu coloquei aí uma prescrição, ela geralmente é usada para Cândida e para Cryptococcus, que são duas leveduras. Né? O fato de ter muita resistência faz com que a gente jamais use essa droga sozinha, sempre use essa droga combinada com outras drogas. E aqui eu vou fazer só um preâmbulo para o próximo grupo, que são os derivados azólicos, tá? Que é um grupo químico, né, que tem um anel imidazólico, e eu tenho duas subdivisões aí nos derivados azólicos. Eu tenho os imidazóis e os triazóis. Como exemplo de imidazol, eu tenho o miconazol, e como exemplo de triazóis, eu tenho o voriconazol, itraconazol e outras drogas. Tá? O que se costuma dizer é que os triazóis eles têm uma toxicidade um pouco menor que os imidazóis. E aqui o grupo dessas drogas. Né? Eu coloquei como exemplos o fluconazol, que é muito usado para leveduras, para cândida, por exemplo, para candidíase, que é a principal micose em hospitais humanos que a gente tem. Ela tem poucos efeitos colaterais, mas existe muita resistência a ela, principalmente por outras espécies de cândida que não a albicans. Coloquei o voriconazol, que tem um espectro de ação bastante amplo, porém muito efeito colateral. Tá? E eu coloquei o itraconazol, que é um dos azóis mais utilizados em diferentes micoses. Tá? Tem um espectro amplo, né? E é muito usado, por exemplo, na esporotricose, que é uma das principais micoses que a gente está tendo agora aqui no estado de São Paulo. Estamos tendo surto de esporotricose e o itraconazol é a droga padrão de tratamento. Além de muitas outras doenças, tá? Isso é só um exemplo. E um dado interessante, mas isso aqui é pura farmacologia, né? O itraconazol ele sofre efeito de muitas drogas. Esse é um ponto complicado, né? Mas quando você prescreve uma droga, a gente tem que saber o que a pessoa está tomando. Ela às vezes é um doente crônico e está tomando medicações que vão reduzir ou interferir no efeito da droga antifúngica. E a gente precisa saber disso. Porque senão você vai dar droga e isso não vai resolver, não vai funcionar para tratar a micose daquele sujeito ou daquele animal. Tá? Outro grupo também conhecido são as alilaminas, né, que inibem a síntese do ergosterol, só que elas inibem nas etapas iniciais, diferente lá dos azóis que inibem nas etapas finais. E aqui eu tenho a terbinafina e a naftifina. Isso aqui é muito usado contra dermatófitos, que é o grupo de fungos que causa as doenças de pele e unha. Tá? Não são os únicos, mas são os principais. Então, o pessoal da dermatologia tem aí a terbinafina, a naftifina como drogas com possibilidade de uso. Tá? Depois, mais para frente, vou mostrar um slide mostrando onde eles atuam na síntese do ergosterol. Aqui eu tenho as equinocandinas, que são um grupo moderno de drogas antifúngicas. Tá? Foram isoladas de um micro-organismo, de um fungo, aliás, né? Que é essa Glareia lozoiensis. E essas drogas aqui elas têm algumas vantagens. Elas são pouco tóxicas e elas agem em um outro alvo, elas agem na parede celular, naquela matriz polissacarídica. Tem um bom espectro de ação, mas são
bem caras também, tá? Um detalhezinho, por exemplo, as equinocandinas não agem contra criptococcus, que é um fungo importante aí dentro da área médica, dentro da área veterinária. Aqui um exemplo de equinocandina caspofungina. É só um nome, tá? Existem outros nomes. Outra droga muito conhecida que surgiu na mesma época que a anfotericina B é a grisiofulvina, tá? Que está em uso desde os anos 50 aí, atua contra dermatófitos. A gente não tem certeza se de fato ela atua na síntese de DNA, tem autores que contestam isso, mas é a informação que a gente tem. Possivelmente interfere aí na síntese de DNA, mas na dúvida eu coloquei ela em separado aqui, tá ok? E aqui uma categoria de drogas que não chegou para nós, mas ela é interessante porque ela atua na quitina. Eu coloquei aqui um esqueminha de parede, aqui eu tenho a membrana aqui embaixo, né? E isso cor-de-rosa aqui é a quitina que fica na parede celular. Então reparem que ela fica na parte de baixo da parede, na interface com a membrana. Tá? E ela estrutura a parede celular. Então, se eu tiver algum antifúngico que interfere na síntese de quitina, eu promovo, de forma semelhante às equinocandinas, uma desestruturação da parede e eu posso ou matar o fungo ou ter um efeito fungistático, né? Evitando que ele se reproduza. Não vamos esquecer que aqueles conceitos de bactericida bacteriostático que a gente viu para drogas antibacterianas, também se aplica aqui no caso de fungo. Então eu tenho drogas fungicidas ou fungistáticas, ou mais frequentemente, efeito fungicida, efeito fungistático, dependendo da dose. Tá? O caso dos azóis ele é meio exemplar disso. Os azóis eles podem ter efeito fungicida, só que eu tenho que dar uma dose muito alta e são drogas muito tóxicas. Então, normalmente se usam os azóis numa dose mais baixa, com efeito fungistático. E aqui eu tenho uma outra categoria que também está sendo pesquisada, mas é interessante porque ela é diferente, né? São os inibidores de síntese proteica, a sordarina e a azosordarina. Tá? Também foram isoladas de um fungo, né? Mas ainda estão em testes. A gente tem a atuação dela in vitro com alguns fungos importantes, como o Cândida, o Aspergillus, que é um bolor oportunista, um dos mais importantes, aí como micose oportunista, e o Pneumocystis girovese, que é um agente muito relacionado com a AIDS, que causa quadros em trato respiratório. E aqui eu vou só dar um breve resumo dos mecanismos de resistência que os fungos têm em relação aos antifúngicos, né? Quais são as estratégias que eles desenvolveram para escapar das drogas que a gente utiliza. Tá? Esse aqui é um esqueminha que eu mesmo fiz e ele resume esses mecanismos. Aqui eu vou colocar pegar a ponteira, ó. A entrada da droga pode ser bloqueada, a droga pode ser bombeada para fora, tá? Eu posso ter secreção de enzimas que inativam a droga, o fungo pode criar uma via alternativa, então a droga passa a não ter mais efeito, tá certo? Algumas substâncias de metabolismo que são afetadas pelas drogas podem ter uma superprodução, então aí o fato de você estar administrando a droga tem pouco efeito, tá? Posso alterar o meu alvo, então o fungo ele pode eventualmente alterar a estrutura da molécula que é o meu alvo, né? Claro que quando a gente está tratando de estruturas meio universais e muito conservadas, isso é mais improvável, como é o caso do ergosterol. E eu tenho, às vezes, questões relacionadas com enzimas em que o fungo ele inativa uma enzima que é importante para tornar a droga farmacologicamente ativa. Então a droga entra numa forma inativa, mas não é ativada, ela não vai funcionar. Tá? Então aqui é um resumo visto a partir de vários artigos dos mecanismos de escape que os fungos têm. Tá? Para a gente ter uma noção, já que eles são bem menos estudados que as bactérias.
E eu tenho também provas de sensibilidade e resistência para fungos, só que de forma muito mais modesta. Então, como eu falei, a gente não tem padronização, né? Os fungos, diferente das bactérias, se a gente pensar num bolor, ele é um ser pluricelular. Eu não consigo fazer uma suspensão homogênea para fazer uma prova como antibiograma. A gente até consegue fazer isso com as leveduras, mas não com os bolores. Então, existe muito problema de padronização. Tá? Ainda assim, a gente tenta fazer algumas provas, como é o caso da concentração inibitória mínima. Então, aqui eu tenho a sequência de tubos. Lembrando a aula de antibacterianos, eu tenho meio de cultura igual em todos os tubos, inóculo igual em todos os tubos, e eu tenho quantidades crescentes da droga, que é o que a gente pode ver aqui. 0,003, 0,007, 0,015, 0,03, 0,06, 0,125 e 0,250. Então, eu tenho aqui nesse tubo 0,06 a concentração inibitória mínima desta droga, seja lá qual for, para este fungo aqui. Tá? Isso aqui é um bolor, tá? Tanto que o crescimento dele não é como o das bactérias que turva o meio. Então, a gente tem essa possibilidade aqui. E eu tenho uma outra prova que é usada também para determinar a concentração inibitória mínima, que é o chamado E-teste. Ele existe também para bactérias. Eu deixei de comentar na aula de antibacterianos para não deixar aquela aula tão carregada, porque ela ficou bastante grande. Então, eu deixei para comentar aqui. O E-teste, você tem uma fita, tá, embebida em droga, só que ela é embebida com a droga de forma crescente. Então, ela não está embebida de forma homogênea. Se vocês observarem aqui, vocês têm uma série de números. E esses números estão indicando os valores da droga. Quando você bota essa fita, a parte mais concentrada da droga está aqui, menos concentrada está aqui. Então, o fungo ele vai formar um halo de inibição de crescimento que não é redondo, é em forma de cabeça de cotonete. E no lugar aqui da intersecção, você vai ver um número, e esse número é o indicativo da concentração inibitória mínima. Tá? Então, é dessa maneira que a gente faz um dos testes para verificar a sensibilidade e resistência de fungos em laboratório. Uma imagem de um E-teste de fungos é esta aqui que eu estou mostrando. Tá? Então, a gente tem aqui a intersecção entre o halo de inibição e a fita, e aí eu coleto este valor e eu tenho, portanto, o indicativo da concentração inibitória mínima. Com isso, a gente chega ao fim dessa aula. Ela é bem mais curta e enxuta que a de antibacterianos, tanto pelo motivo de eu ter muito menos opções terapêuticas, quanto pelo fato de que muitos tópicos gerais relacionados a antimicrobianos a gente já adiantou lá naquela aula. Tá ok? Então agora vocês têm uma testagem, né, como sempre, e depois a gente tem a terceira parte da aula de antimicrobianos, que são os antivirais. Não percam nos próximos capítulos, tá ok, gente?